Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Aline do canal Clareia e nesse vídeo nós vamos falar sobre a ascensão e queda do primeiro rei de Israel. Depois de ser gravemente ferido por uma flecha, logo após ver seus filhos sendo mortos em combate, o rei Saul ordena ao seu escudeiro que pegue a espada e o mate. Mas ele estava apavorado, não quis fazer isso. Então, o rei Saul pega sua espada e se joga sobre ela. Mas como o rei, que havia sido um jovem promissor e, como a palavra diz, um jovem alto e bonito, filho de um homem importante, de um homem rico, da tribo de Benjamim, e principalmente um jovem escolhido pelo próprio Deus, foi ter um fim tão trágico. Na verdade, desde o início, podemos ver sinais na vida de Saul, como na primeira vez que o profeta Samuel encontra Saul e ele diz: afinal, quem é que o povo de Israel está querendo? Eles querem é você e sua família. Mas sabe o que Saul respondeu? Eu sou da tribo de Benjamim, a menor de Israel, e a minha família é a menos importante. Então, por que o Senhor está falando comigo desse jeito? E na ocasião em que haveria de ser revelado o escolhido do Senhor para se tornar rei de Israel, Saul, que já havia sido ungido, já sabia do destino dele, se escondeu no meio da bagagem. E por isso, pessoalmente, eu acredito que Saul tinha dificuldade em perceber valor em si mesmo. Provavelmente, ele tinha um problema de baixa autoestima. E isso vai se apresentar em diversos momentos na vida de Saul, trazendo graves consequências tanto para ele quanto para sua família. E em uma outra situação, quando ameaçado pelo exército filisteu, o exército muito poderoso, numa situação desesperadora, porque na época somente o rei e o príncipe tinham armas adequadas para combate. E já os inimigos, além de incontáveis soldados, tinham até carros de guerra. Diante da deserção dos seus homens, e para piorar ainda mais, o profeta Samuel não aparece. Então, Saul faz o impensável. Ele mesmo oferece o sacrifício. E aqui nós notamos a valorização dos rituais. Porém, quando estava terminando de oferecer os sacrifícios, Samuel aparece. A impressão que temos é que Saul via o Senhor como um amuleto, como um gênio da lâmpada, alguém manipulável, assim como os deuses estrangeiros, que bastava fazer um sacrifício, uma oferta e obtinha algo em troca. Mas o nosso Deus não é assim. Ele quer relacionamento, quer intimidade, quer conhecer e ser conhecido. E podemos ver isso acontecer de novo quando, depois de muito lutar, os hebreus acabam derrotando os filisteus. Porém, a essa altura, eles estavam muito fracos de fome. Isso porque o rei Saul havia feito um voto de jejum, um juramento. Então, nenhum soldado poderia comer até que todos os seus inimigos fossem aniquilados. Mas acontece que o próprio príncipe Jonatas havia quebrado o juramento, porque ele não tinha ouvido o rei dar essa ordem ao povo. E nessa mesma ocasião, o sacerdote consulta o Senhor, por ordem do rei. Eles descobrem que Jonatas havia quebrado o voto. E o rei, então, chega à conclusão que deveria acabar com a vida do seu filho, por ele ter quebrado o juramento. E ele só não fez isso porque o povo não permitiu. O que demonstra novamente a valorização do voto como troca. O jejum e ganha uma batalha. E quando o Senhor, através de Samuel, ordena que Saul e seus soldados ataquem e aniquilem os amalequitas, eles obedeceram, mas em partes, já que preservaram as melhores ovelhas e o gado, porque diziam que ofereceriam um sacrifício ao Senhor. Na verdade, eles só destruíram mesmo aquilo que não tinha valor para eles. Diante dessa situação, o profeta Samuel acusa o rei Saul de desobediência, de rebeldia, e diz que ele é orgulhoso e arrogante. Ele diz: o que é que o Senhor prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria. E o orgulho é pecado como é pecado a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei,
porque você rejeitou as ordens dele. E sabe como isso termina? Saul pede para que Samuel, pelo menos, o respeite na frente dos líderes de Israel e de todo o povo. E ele pede isso depois de ouvir de maneira incisiva o profeta dizer que assim como ele havia rejeitado as ordens do Senhor, ele também seria rejeitado como rei de Israel. E aqui parece que o rei Saul estava mais preocupado com o que os outros, com o que as pessoas pensariam nele. E a situação só piora. Porque o Espírito do Senhor saiu de Saul e um espírito mau começou a atormentá-lo, que só saía quando Davi tocava a lira. Davi, nessa época, passou a ser o escudeiro do rei e acabou se tornando o melhor amigo do príncipe Jonatas. Perto dessa época também, Davi derrota em combate singular o campeão filisteu Golias, alcançando fama e prestígio entre o povo de Israel, que acaba causando muito ciúme e provavelmente inveja no rei Saul. E a palavra diz que desse dia em diante, o rei Saul começou a desconfiar de Davi. E no dia seguinte, o espírito mau possuiu Saul. E ele começou a agir feito louco. Enquanto Davi tocava a lira tentando expulsar o espírito maligno, Saul atira a lança contra ele 2 vezes, com a intenção de cravá-lo na parede. Porém, não consegue. E Davi escapa. Na verdade, havia sido prometido por Saul que quem derrotasse o campeão filisteu teria a mão da princesa. Porém, Davi havia vencido e isso não havia acontecido. E quando chegou a época da princesa Merabe se casar com Davi, ela acabou sendo dada a outra. Porém, Mical, a outra filha do rei Saul, era apaixonada por Davi. E Saul ficou sabendo disso. Ele surpreendentemente gostou da ideia, porque ele pensou que essa seria uma oportunidade de se livrar de Davi. E ele estipula então como dote 100 prepúcios filisteus. Mas Davi acaba trazendo 200 prepúcios. E assim não teve jeito. Saul teve que entregar a sua filha, a princesa Mical, em casamento. E assim, Davi acaba fazendo parte da família real. Só que outra vez Saul é possuído. Quando ele estava em sua casa com a sua lança na mão, Davi toca novamente a sua harpa e novamente o rei tenta cravar Davi na parede. Mas ele se desviou e conseguiu escapar. E não satisfeito, naquela mesma noite, Saul envia para a casa de Davi alguns homens para vigiá-lo e matá-lo logo cedo, de manhã. Mas a princesa Mical ajuda Davi a escapar pela janela e ele foge. E a obsessão de Saul só aumenta. Certa feita, em uma festa, a festa da lua nova, Saul nota a ausência de Davi e Jonatas acaba dizendo o que havia acontecido. Porém, o rei Saul fica tão nervoso que atira sua lança contra o seu próprio filho, Jonatas. E aqui nós notamos quanto a vida de Saul gira em torno de Davi. E isso só vai escalonando. Um dia, por exemplo, Saul fica sabendo que um sacerdote ajuda Davi, inclusive entregando para ele a espada que havia sido de Golias. E Saul acaba nessa ocasião por executar 85 sacerdotes e toda a sua família. Na verdade, ele não deixa vivo nem mesmo os animais daquele lugar. Nessa época, Davi passa a fugir. E por 2 vezes ele tem um encontro com Saul, tem a possibilidade de eliminá-lo, mas ele não faz isso por temor ao Senhor. E nessas 2 ocasiões, Saul acaba por abençoar Davi. Durante todo esse tempo relatado aqui, os filisteus guerreavam contra os hebreus. E a palavra diz que Saul lutou ferozmente contra esses inimigos. E por fim, os filisteus reuniram todas as suas tropas para lutar contra Israel. E quando Saul viu todo o poderio inimigo, ele ficou apavorado e perguntou a Deus o que devia fazer. Mas o Senhor não respondeu. E ele tentou perguntar de várias formas, mas o Senhor continuava não respondendo. Então ele acabou resolvendo ordenar aos seus oficiais que procurassem por uma médium, embora ele tivesse expulsado de Israel todos os médios e adivinhos. Foi então que Saul esperou escurecer,
se disfarçou e foi ao encontro dessa mulher. Ele então encontra a necromante e pede que ela invoque o espírito de Samuel, que nessa época já havia falecido. E quando isso acontece, Saul explica para o profeta Samuel o que estava acontecendo. Diz que ele estava em grande apuro e diz até que Deus o havia abandonado. Samuel, perplexo, profetiza o que aconteceria no dia seguinte, dizendo: amanhã você e seus filhos estarão aqui junto comigo. E diz também que o Senhor vai entregar o exército hebreu aos filisteus, o que de fato acabou acontecendo. Os 3 filhos de Saul foram mortos naquele dia, além do seu escudeiro e todos os seus soldados. Assim como é relatado em 1 Samuel 31, os filisteus lutaram contra os israelitas no Monte Gilboa. Muitos israelitas foram mortos ali, e o resto fugiu. Os filisteus cercaram Saul e os seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, os filhos de Saul. A luta estava feroz em volta de Saul, já que os inimigos o cercaram. Ele foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Então disse ao rapaz que carregava suas armas, o seu escudeiro: tire a sua espada e me mate, para que esses filisteus pagãos não caçoem de mim e me matem. Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso. Então, Saul pega a sua própria espada e se joga sobre ela. E no dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram as suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, proclamando a notícia no templo dos seus ídolos e entre o seu povo. Eles também expuseram as armas de Saul no templo de Astarote e penduraram seu corpo no muro de Bet-sean, já que os filisteus enxergavam essa vitória como uma vitória dos seus deuses, e eles também penduraram o corpo de Saul no muro de Bet-sean. Mas será que havia alternativa para o rei Saul? Quando penso nessa história, penso logo em um outro rei, que viria muito tempo depois, o rei Manassés. E apesar de ser um rei mau, que fez tantas coisas horríveis, a ponto de sacrificar seus próprios filhos a outros deuses, que acabou sendo preso pelos assírios e na ocasião até colocaram um gancho no nariz dele e algemas de bronze nele. Fato é que ele buscou o Senhor e se humilhou. E a palavra diz: quando ele fez isso, o Senhor o ouviu e atendeu seu pedido e trouxe-lhe de volta para Jerusalém e ao seu reino. Assim como é dito no Salmo 51:17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo e de dar o like. Eu peço também que vocês comentem para que haja engajamento no vídeo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.